A história está aqui hoje em Capitólea, ou Beit Hais em árabe. Essa é uma das 10 cidades da Decápolis, na Jordânia. O nome árabe Beit Hais é uma combinação de duas palavras, Beit, que significa casa, e Hais, que é a cabeça ou área alta. Juntos significa o assentamento no topo da colina. Está relacionada ao nome que os romanos deram à cidade, que estabeleceram aqui por volta de 98 d.C., Capitólias, a casa do ponto alto. Vem comigo conhecer um pouco da história dessa cidade. De acordo com moedas encontradas no local, um templo dedicado a Júpiter Capitolino era um dos principais edifícios da cidade e talvez a cidade tenha recebido o nome desse deus. Os moradores locais pronunciam o nome da cidade Beitaras, que pode estar relacionado à palavra Petros ou rocha, referindo-se ao topo do monte. É sem dúvida um dos pontos altos com vista para as planícies de Irbid e Horam. Marco Traianus, o pai de Trajano, era governador da Síria na época de Nerva, que adotou Trajano como seu filho e sucessor. Cláudio Ptolemaus mencionou Capitólias como uma das cidades que se juntaram à região de Decápolis. Infelizmente, não restam muitas ruínas da cidade de Capitólias. No entanto, o principal sítio arqueológico remanescente é uma estrutura de teatro. Capitólias era conhecida pela agricultura e excelentes vinhedos e vinhos. Foi mencionada por muitos historiadores árabes. Beit Hais floresceu durante os períodos romano, bizantino e omida inicial. Durante o período bizantino cristão, a cidade tinha uma sede de bispado, bispo de Capitólias. Os primeiros registros da igreja referem-se ao bispo Antíoco, representando a cidade no Concílio de Nicéia em 325 d.C., bispo Nianos na Calcedônia, concílio em 451 d.C., bispo Baso em Jerusalém em 518 d.C. e muitos outros bispos, como Teodoro, 536 d.C. Algumas das ruínas da cidade foram escavadas, incluindo tumbas romanas, um enorme teatro, restos de prensas de vinhos e reservatórios de água. As igrejas registradas em Beit Hais são a Igreja do Norte, com uma inscrição com os nomes dos benfeitores, filhos de Arcados, foi encontrada com outras peças de mosaico. A igreja perto da mesquita, que data do século V d.C., foi registrada perto da parte escavada do mercado romano. A Igreja de Atroz, uma igreja do tipo basílica com mosaicos totalmente cobertos. Capitólias era uma cidade antiga a leste do Rio Jordão e é identificada com a moderna vila de Beit Hais na província de Irbid, no norte da Jordânia. O nome árabe Beit Hais preserva o nome aramaico Beit Reisha, mencionado no Talmud no século VI. A cidade é uma das 10 cidades da Decápolis listadas por Plínio o Velho. Existem muitas fontes primárias, incluindo Plínio o Velho, que listam diferentes variações das cidades da Decápolis. Capitólias foi fundada como uma cidade romana planejada, talvez para fins militares, sob Nerva ou Trajano. A cidade foi fundada pelos romanos no final do século I d.C., perto do fim da era do imperador Nerva ou do início da era de Trajano. Esta data vem das moedas que foram cunhadas dentro da cidade. As inscrições mostram que os cidadãos locais serviram no exército romano. Era cercada por um muro construído no século II. A cidade recebeu o nome de Júpiter Capitolino. As evidências mostram que o local foi amplamente povoado e cresceu em importância durante as eras romana e bizantina. Capitólias também teve alguma importância no início do período islâmico omida. Na reorganização associada à criação da província romana da Arábia, em 106, Capitólias tornou-se parte da província de Palestina, cuja capital era Citópolis. É mencionada por muitos geógrafos, incluindo Hierócles e Jorge de Chipre, nos séculos 6 e 7. Hassan Tabit, um poeta árabe do século VII e companheiro de Maomé, menciona vinho de alta qualidade de Beit Hais, indicando que foi transportado por beduínos para a Arábia e era bem conhecido em Medina durante este período. A muralha da cidade, com 3 portões voltados para o norte, ainda pode ser rastreada na superfície. Outros vestígios incluem um templo da Tríade Capitolina, um mercado de 3 níveis, uma rua com colunatas, uma igreja do século V que foi convertida em mesquita no século VIII, um arqueduto, reservatórios, um cemitério militar romano e estradas pavimentadas. Embora todos esses vestígios tenham sido escavados, muitos são mínimos. Os vestígios mais proeminentes são os do teatro de estilo romano.
Apesar de Capitólios ter sido escavada pela primeira vez na década de 1960, o trabalho arqueológico sistemático começou no início da década de 1980 e continuou. Parece que os cidadãos de Capitólios queriam parecer gregos. Lápides de uma família foram descobertos e datados do século II d.C. Não apenas os falecidos adotaram os nomes latinos, mas o túmulo também tinha uma cena de estilo grego pintada nele. A pintura era uma cena da Guerra de Troia com Aquiles arrastando o corpo de Heitor. Grandes quantidades de fragmentos de vidro foram descobertos no local. Esses fragmentos foram datados do século III ao V d.C. Pesquisas posteriores mostraram que grandes pedaços primários de vidros foram produzidos na área costeira do Levante e levados para Capitólios para a produção secundária. Portanto, parece que durante o final da Era Romana e início da Era Bizantina, Capitólios foi um centro principal para a produção secundária de vidro na Jordânia. A continuação da escavação de Capitólios é um tanto difícil por causa da vila moderna Beit Hais. Os pesquisadores querem trabalhar respeitosamente com os moradores locais para promover suas descobertas de Capitólios. Somente a parte do sítio sem construções modernas pôde ser estudada por arqueólogos. O Beit Hais Capitólios, um projeto arqueológico, foi conduzido lá de 2014 a 2016 pelo Departamento de Antiguidade da Jordânia em cooperação com o Centro Polonês de Arqueologia Mediterrânea e o Instituto de Arqueologia, ambos da Universidade de Varsóvia. As escavações polaco-jordanianas cobriram a parte norte da cidade antiga, a oeste do Teatro Romano. Pesquisas não invasivas usando varredura de resistividade elétrica revelaram vestígios de arquitetura urbana. Com base na cerâmica coletada durante a pesquisa, foi determinado que esta área foi usada do século II ao século XIII. No século XII, a Sé era um arcebispado independente da época, não sendo mais um bispado residencial. Capitólios é hoje listada pela Igreja Católica como uma sé titular. Pinturas encontradas em um túmulo da cidade de Capitólios possuem cerca de 2.000 anos de idade. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!